Primos e primas, sejam muito bem-vindos à temporada 4 do Primo Startups, aquele quadro onde a gente pega o nosso dinheiro e a gente investe em startups. Às vezes a gente investe, às vezes a gente não investe, enfim, você vai ter que ficar no vídeo até o final para descobrir o que a gente vai fazer. E sempre conto com o Keplito aqui junto comigo, um amigo, sócio, parceiro. Seja bem-vindo. Bom, é como você fala, skin in the game, né? Você ensina a gente aí. Aliás, startup está dentro do Arca, do teu método, a tua metodologia Arca. Porque startups são negócios, negócios estão dentro de ações locais e ações internacionais, né? Tal, você ao invés de investir só quando ela está grande, investir ela antes, quando elas estão no começo. Porque a maior parte das empresas que a gente acessa na bolsa já são grandes de fato, né? Então, às vezes já passaram pelo seu potencial de multiplicação máximo, né? Então, quanto mais cedo a gente pega uma boa empresa, maior a multiplicação, não é mesmo? Mas hoje, Keplito, como a gente tem uma empresa que eu já estou sacando ali do segmento de talvez contabilidade, tributação, trouxemos aqui o cara que cuida da minha, do meu IR. Johnny, tudo bem, cara? Obrigado, man. Como você tá? Tudo bem, e você? Seja bem-vindo, cara. Keplito. Vai dar bons conselhos pra gente hoje aqui, Johnny? Com certeza. Tô ansioso aí pra escutar um pouquinho do empresário, empreendedor. Então, antes de a gente ouvir aqui, de fato, o empreendedor, precisamos que você faça uma tarefa muito importante e urgente, diga-se de passagem. Urgente? Quero que você preste atenção no que eu vou dizer agora, tá bom? O Kaique tem um recado para você. Curta o vídeo e se inscreva! Isso, clica no botão aqui embaixo de curtir e se inscreva no canal para você não perder nenhum vídeo, tá bom? Então, vamos lá. Cara, seja muito bem-vindo, se apresente a sua empresa. E aí a gente vai fazer algumas perguntinhas ao longo do processo e quem sabe nos tornaremos sócios. Vamos descobrir aqui. Olá pessoal, me chamo Jefferson, sou cofundador do Tributei, uma startup de automação fiscal. Então estou aqui para apresentar para vocês o Brasil, que possui um dos sistemas tributários mais complexos do mundo, onde para 96% dos empresários brasileiros o nosso sistema tributário impede o crescimento dos seus negócios. E essas empresas, elas gastam em média por ano 1.500 horas para fazer o cálculo e recolhimento dos tributos. Uma comparação com a América Latina, o Brasil gasta 5 vezes mais tempo do que a média dos países que compõem a América Latina. E dentro desse sistema tributário nós temos o imposto mais complexo do Brasil e talvez do mundo, que é o ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. O contador está inserido nesse sistema tributário. E por que o ICMS ele é tão complexo? Porque o ICMS ele possui várias modalidades, então tem ICMS de opção tributária, ICMS diferencial de alíquota, ICMS diferido. Então, tem várias modalidades e tem casos onde o ICMS ele deve ser recolhido na entrada da mercadoria, tem casos em que ele deve ser recolhido na saída, ou seja, o contador entender da legislação do ICMS hoje é um grande desafio para ele. O cálculo do imposto também é muito complexo e quando esse profissional tem muitas notas fiscais para fazer o processo de apuração, que é o cálculo e a geração de guias de recolhimento, ele demanda muito tempo da rotina dele do departamento fiscal para fazer esse processo. E além disso, as mudanças da legislação são muito frequentes. Então, virou o mês e já mudou a legislação, por exemplo, em Rio Grande do Sul, a legislação do ICMS. E as ferramentas que são disponíveis no mercado, elas são muito manuais ainda. Então, um profissional tem uma legislação complexa, tem muita demanda e tem ferramentas que não contribuem com o processo dele de apuração. E isso acaba culminando no índice que é muito negativo, onde 95% das empresas do Brasil pagam impostos a mais do que deveriam. Então, é muito complexo que até o profissional que é especializado em lidar com isso, ele tem essa dificuldade. O enquadramento, a apuração acaba ali sendo feito de forma errada. 95% das empresas pagam mais imposto que deveriam? Do que deveriam. Isso, é uma pesquisa Johnny, a gente está pagando mais imposto que deveria, Johnny? Lógico que não, a gente sempre está fazendo uma... A gente faz parte dos 5%, Johnny? Você faz parte dos 5%. Você tem certeza, Você é um cara que não está nunca na média. Você não está... Fiquei preocupado agora. Obrigado, viu, Jefferson, pela estatística. Eu senti que você ficou preocupado. Agora ficou preocupado comigo. Beleza. O cenário é complexo, né? E nem todas as empresas têm a capacidade de ter uma assessoria, uma contabilidade como a do Johnny. Mas né? Pronto, agora eles vão ficar se elogiando aqui. Mas tem um detalhe, você tem pouco ICMS aqui, né? Você tem mais ISS, né? ISS. Exatamente. ICMS é Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços. Então, livrei tua barra. Então, como não é ICMS, você está tranquilo. Tô tranquilo. Então, o TAM do nosso mercado é de 28 bilhões, composto por escritórios de contabilidade, comércio atacadistas e varejistas. Mas o que é esse 28 bi? É o total que é pago para escritório de contabilidade, é isso? É o tamanho de mercado relacionado ao potencial que a gente pode gerar de grana com eles. A gente pegou o nosso ticket médio, levantou o número de empresas e aí chegou nesse valor.
Ticket Você pegou médio o que seu você ticket cobra? médio? Isso, no meu ticket médio. Quantas empresas são para você calcular isso? Nesse montante aqui, a gente tem em torno de 10 milhões de empresas. Quantas? 10 milhões de empresas. 10 milhões? No caso, no TAM, né? No tamanho Jefferson, total. você está considerando contabilidade e empresas que têm fiscal dentro dos seus próprios... Uma Isso. indústria, por exemplo, dentro dos seus Isso próprios mesmo, negócios. isso mesmo. E contabilidade Hoje eu tem mais ou tributei- menos umas 80 mil contabilidades no Brasil. Isso. E mais as indústrias e... Entendi. Isso mesmo. Hoje o Tributei ele atua no processo da entrada da mercadoria. Então hoje a gente ainda não atua com as indústrias, por exemplo. Mas a nossa tendência é que com a empresa crescendo a gente atue também com o processo da O saída. teu cliente é a contabilidade ou é a empresa final? Hoje a gente tem 2 perfis de clientes ideais. Um é a contabilidade, que tem como cliente pequenos comércios. E aí os comércios de médio e grande porte geralmente têm a própria contabilidade interna. Então, nesses 2 casos, o Tributei ajuda nessas empresas, né? Consegue melhorar sua performance. O SAM é composto por 4,7 bilhões, é composto de escritórios de contabilidade e comércio atacadistas e varejistas que faturam de 81 mil a 700 milhões, então isso considerando o nível Brasil. E o nosso SOM, atualmente, ele é composto de 1,3 bilhões, e ele compõe os 10 estados onde a gente está atuando de forma mais forte, e os comércios atacadistas e varejistas que faturam de 300 mil a 700 milhões Aquilo por ali, o ano. Amapá lá em cima? Isso, Você o Tributei é é uma startup amapaense. Ah, você é de lá. Isso. Eu senti um sotaque. É. Sotaque do norte, eu sou de lá também, viu? Isso, Você conterrâneo. é de lá? Eu nasci em Macapá. Que isso, Gabriel? Verdade. Eu fui criado em Belém, mas nasci em Macapá. Sério, pensei que Sério? você fosse lá De Alagoas? Maceió. Não, casei com a Alagoana. Ah, entendi. Casei com Tá ela. bom. E como é que funciona o processo de apuração desse profissional? Hoje, para o contador fazer o cálculo e recolhimento do imposto, ele, se for, por exemplo, tiver 1.000 notas de demanda por mês para fazer esse cálculo, ele vai gastar em torno de 20 dias. Ele tem que pegar a nota fiscal, analisar a tributação, ali, se aqueles produtos da nota fiscal tem que recolher ou não ICMS, estudar a legislação para cada produto, fazer o cálculo, depois ir lá no site da Cefaz, gerar guia de recolhimento. Então, mas considerando peraí. todo esse processo, Não, mas peraí, mas é a nota que ele recebe ou a nota que ele emite? no nosso caso, a gente está falando da nota da entrada, da A mercadoria. nota que ele recebe. Isso. Então, olha, entenda, a nota que ele recebe. Não está falando da nota que é emitida, não. Isso mesmo. Pô, agora quer dizer, então, que a nota que eu recebo, ele comprou isso aqui, por isso que você falou dos equipamentos. Quer dizer que ele comprou esse equipamento, recebeu uma nota. Isso. Ele poderia... Como é que ele economiza ali naquela nota? Isso é o que eu quero entender. Certo. Hoje no caso das... Ou é para comprar para vender? Isso. O ICMS, por exemplo, ele tem 2 modalidades que são bem comuns. O ICMS substituição tributária, quando eu compro para revender a mercadoria, Isso. e o ICMS diferencial de alíquota, quando eu compro para uso e consumo. Então tem também como recuperar o uso do consumo? No caso, eu tenho que calcular para fazer o recolhimento. O recolhimento fica na responsabilidade do comprador Sabia da disso, mercadoria. Na verdade, Sabia ele está disso. falando das horas de trabalho. A economia está nas horas de trabalho, não na Isso. recuperação do imposto. Não tem recuperação Não de tem crédito a aí não, recuperação né? do imposto, é nas Isso, horas de nesse caso, trabalho do contador ou da É operação dentro Isso. das empresas. Você não tem como recuperar nada e ficar com crédito disso não, né? Isso. Vai me contando uma história, só pra não te perguntar isso depois, me conta uma história aí, conforme você vai explicando. Perfeito. De um caso Dá um que nome, usou... dá um nome para uma empresa, dá um nome para o João, dá um nome para uma máquina fotográfica, vai contando uma história Perfeito. conforme Uma você empresa explica de isso. comércio tem que fazer uma compra... Não, empresa de comércio não, dá um nome da empresa, o que perfeito. ela faz, vai me contando a história. Perfeito. Então, uma empresa de material de construção, ela tem que comprar mercadorias para revender, certo? Então, quando ela faz essa compra de mercadoria... Não, ela- é assim, você tem que falar, a empresa, ela vai construir um prédio ali, aí ela vai na loja, ela compra material de construção. Vai me contando, só para explicar, eu tô te falando de verdade, porque no final eu vou te perguntar isso. Então, Mas me conta a esse- história, esse é o porque exemplo prático. quando você fala ICMS, ST, de FAO, etc., cara, você tem que falar a nossa língua, entendeu, cara? Sim, eu A entendo. gente tem um contador aqui, não 3. Mas Vai. no nosso caso, o nosso cliente final é a empresa do comércio, é o B2B, por exemplo, tá? Então, essa empresa, ela tem que comprar mercadorias para revender. Então, quando ela compra uma mercadoria de fora do estado, ela tem que fazer o recolhimento, por exemplo, do ICMS substituição tributária. Então, quando chega a mercadoria, ela vai ter que identificar quais são os produtos que ela tem que recolher e depois identificar qual seria a tributação para poder calcular. Me explica, E John. essa tributação é extremamente complexa. Vamos supor, a substituição tributária é quando você atribui a responsabilidade do imposto, do pagamento do imposto, para um outro contribuinte. Vou te dar um exemplo. É um vendedor de água. O vendedor de água é o contribuinte final. Ele não vai pagar o ICMS. Então, o governo, para evitar a sonegação fiscal, ele atribui que a indústria pague sobre toda a cadeia. Então, ele é o substituto tributário. Só que esse cálculo, ele tem um MVA, que é margem de valor agregado, que ele aumenta a base de cálculo
para que a indústria pague sobre toda a cadeia. E não é um cálculo simples, é um cálculo difícil de fazer. Então, essa ferramenta, pelo que eu entendi, ela automatiza esse cálculo em horas de trabalho ou da própria empresa, né, que faz internamente, ou do contador. Então, mas por que a indústria que está mandando o equipamento, o produto, já não fica responsável por esse pagamento total? Existe uma coisa chamada acordo entre os estados. Então, há o acordo entre a legislação, por exemplo, do estado de São Paulo e do Amapá. Eles acordam, olha, nesse produto aqui, o comprador fica responsável por recolher. Do cimento tem que... Né? Isso. O arroz, a Amapá recolhe. Mas no caso do cimento, já em São Paulo tem que recolher. Uau, é assim mesmo, é? E aí, quer dizer que não é um padrão isso? Não tem um padrão. Não tem um padrão e cada estado tem uma legislação específica. E os estados fazem os acordos entre si. E os acordos entre si. Então tem casos onde já vem recolhido. Eu fiz uma compra de fora do estado, já vem recolhido. E tem casos onde eu tenho que recolher. Né? É a pergunta que eu fiz. Esse é o ST, tem o diferencial, que é o default, diferencial de alíquota de ICMS. Por isso que toda empresa recolhe errado esse negócio aí. Então, é um manicômio, é muito complexo, é um manicômio tributário, né? 96% recolhe errado, não é má fé, porque não sabe mesmo. Isso mesmo. Não sabe, e sobra pro contador, né? Exatamente. E aí, nesse cenário onde eu tenho que identificar se eu tenho que recolher ou não, o software, ele faz o download da nota fiscal, e aí o contador ele manda para fazer o cálculo, e aí o sistema ele faz a leitura do arquivo XML da nota fiscal. E aí, nessa análise da nota fiscal, a gente identifica ali os códigos do produto, e aí identifica a tributação para ele e aplica os cálculos em segundos. Então, por exemplo, numa nota fiscal com 10 produtos, o contador pode levar até meia hora para calcular. E com o Tributei ele consegue fazer esse cálculo dessa nota fiscal em uns 2 segundos, mais ou menos. E o risco fica com quem? Fica com o Tributei ou fica com o contador? Certo. Hoje, a nota fiscal ela é a base da informação para que a gente efetue os cálculos. Então, se houver erros no XML, que é o arquivo da nota fiscal, né, o software, consequentemente, vai calcular errado. Então, hoje, por exemplo, no nosso contrato, termo de uso, isso fica bem claro, de que é necessário o contador para fazer a análise final do cálculo. Então, cara, por mais que a gente automatize o processo... A responsabilidade é de quem sobre isso? Do contador. Então, se ele subiu no software e o Tributei entregou para ele um número, se ele entrega esse número para o cliente, a responsabilidade é do contador e não do Tributei. Isso mesmo. A gente não substitui o profissional de contabilidade. Então, a gente recebe o documento fiscal, a gente tem a legislação toda parametrizada, então, de acordo com os códigos dos produtos, a gente efetua o cálculo. Vocês dão escala para o escritório de contabilidade. Isso. O departamento fiscal. E você todo dia sobe regulamento novo aí. Isso todo mesmo. Todo dia você sobe, as informações atualizadas de cada estado. Isso. Aí o time analisa e aí implanta a atualização no sistema. E como é que funciona essa questão da legislação? Que é sempre uma pergunta rotineira. Hoje a gente tem um fornecedor, um parceiro que fornece a legislação pra gente, via API. A gente recebe essa legislação e faz o tratamento também com o nosso time de especialista fiscal, no caso. Jefferson, eu queria te fazer uma pergunta sobre o parceiro que você falou. Esse parceiro o quê? É uma pessoa, é uma empresa, é um terceiro? É uma empresa. É uma empresa terceirizada. Isso, é o que chama de revista tributária, então, como Econet, IOB, no caso, o nosso parceiro é a LegisWeb e ele fornece essa legislação pra gente. Tá. Então, antes, o que o profissional de contabilidade demandava 20 dias para fazer esse processo de cálculo e geração de guias de recolhimento, hoje o Contributei ele consegue fazer numa manhã. E nos nossos planos, né, nosso modelo é SaaS, então a gente tem planos a partir de R$ 369,90. Por mês? Aí variam, por mês, que variam de acordo com o volume de empresas que se cadastram no software e de operações de cálculos que são realizadas. Empresa do contador, no caso. Isso, para o departamento fiscal. Tá, então, aí tem aquele caso, pode ser de contabilidade ou da empresa de comércio que tem o próprio. Nosso NPS 2021 foi de 90 pontos. Em média, conseguimos economizar ali para cada departamento fiscal, ali, dependendo do volume de notas que ele tem, em torno de 20 dias de trabalho manual. E daquelas notas que já vieram recolhidas pelo fornecedor, o Tributei ele faz a auditoria delas e ano passado identificamos mais de 8 milhões de reais que foram cobrados de forma indevida dos nossos clientes. Então, com nossos relatórios, ele consegue entrar em contato com o fornecedor e dizer assim, olha, fornecedor, você calculou errado. Então, eu quero o ressarcimento desse valor ou um desconto numa próxima compra. Alguns dos nossos números, então, atualmente nós temos 261 clientes, 80% contabilidade e 20% ali empresas do comércio. Nosso MRR está em torno de R$ 62 mil. Nossa taxa de churn média desse ano está em torno de 1,5%. O nosso CAC está em R$ 1.200, ele está um pouquinho mais elevado porque a gente investiu numa consultoria de vendas. Então, o nosso MRR teve uma evolução de janeiro até agora de 113%. E o nosso faturamento, né, considerando desde o início da nossa operação, que foi 2019, ele tem crescido ali uma média de 300% ao ano. Deixa mais tempo nesse slide, porque ele é o slide mais legal que você tem aí, certo. cara. Então, a gente
iniciou o processo de vendas inbound. A gente tem um blog bem legal ali com um conteúdo bem simples para o pessoal entender o que é SMS. Então, a nossa maior fonte ali de leads vem do inbound. E aí a gente começou a criar ali o processo de vendas. Então, a gente, como não tinha experiência... contadores, então, acabam pesquisando por sim. esse termo e aí eles encontram vocês? Isso mesmo. Hoje é uma dificuldade muito grande até do contador entender. Então, eles pesquisam muito. Então, a gente tem ferramentas grátis no nosso blog que resolve a dor de forma parcial. E aí de lá ele segue uma jornada dentro do blog para seguir para o teste grátis do software. E aí com isso a gente conseguiu entender como é que funciona o processo de vendas e aí melhorando nisso. Então, o churn de vocês, aquele 1,5%, ele é mensal ou não? É mensal. A gente errou muito em vendas no início. A gente acabou vendendo para muitos perfis de clientes que não eram ideais. E a gente foi aprendendo isso na jornada. Então basicamente o nosso ticket médio ele iniciava em R$80 antes. Então a gente foi aprendendo que a gente poderia ganhar mais, né? E também resolver a dor de departamentos específicos ali. Então a gente foi aprendendo isso, foi aumentando a precificação, foi demitindo alguns clientes ali que não faziam sentido. Tá. E aí com isso a gente conseguiu essa evolução. Então em todos os meses, desde o início da nossa operação, a gente tem crescido mês a mês. E aí o faturamento demonstra isso, né? Então o consolidado de faturamento de cada ano, né, demonstra uma taxa média de crescimento de 300%. A gente, há 3 meses atrás, estávamos atendendo 10 estados, basicamente Sul e Sudeste e Amapá. E aí a gente iniciou o processo de escala a nível nacional. Então, por exemplo, uma contabilidade que é grande, ela não tem cliente, por exemplo, só em São Paulo. Ela tem, às vezes, cliente em todo o Brasil. E aí começou a haver várias solicitações em relação a isso. E também com a oportunidade de atender novos estados, a gente foi implantando esse processo. Foi quando a gente conseguiu um parceiro de legislação para acelerar esse processo de atendimento de próximos estados. Nós já temos um investidor, que é a aceleradora Venture. Já recebemos alguns prêmios nacionais, como Conecta Startup Brasil, onde participaram mais de 1.800 startups. Nós somos a terceira melhor do programa. E nesse ano também nós submetemos um projeto via FINEP para acelerar esse processo de construção dos estados, né? Dos novos estados. E também a gente conseguiu o financiamento via FINEP. Então a gente iniciou esse semestre com uma rodada de 1.2 aberta. Nós conseguimos 740 mil via FINEP, via fundo perdido. Então é uma grana aí que a gente não vai... Equity free, né? Isso mesmo. E aí a gente está com a rodada aberta de 500 mil. O FINEP é mais, aí no caso, é mais pagamento de salários, não é isso? Não são bolsas, equipe, etc. softwares, isso. Agora, eu só não entendi o que vocês buscam exatamente. 500 mil? Certo, eu vou detalhar agora. 400 mil, né? A gente está buscando 500 mil para completar a rodada de 1.2. E o edital da FINEP, como o João mencionou, ele tem algumas limitações onde eu posso gastar somente com o produto. Então, esses 740 mil são dedicados a produto e os 500 mil eu vou investir no crescimento do Tributei. 500 mil por 6,5% da empresa. Tem um próximo slide, não? É isso mesmo? Não, esse no caso eu detalhar. Vai fazer a gente fazer a conta? Vai ter que fazer conta. Dá 7,6 milhões o valuation. 7,6 milhões teu valuation, você está buscando 500 mil por 6,5%. Isso mesmo. Você tem rodada anterior? Tenho com a 21. Valuation? 5,7. No caso, o cap table com eles foi 5,7, a um valuation de 3 milhões. Quanto tempo atrás? Foi ano passado. Então você está dobrando o valuation em um ano. Isso. Por conta do crescimento daquele gráfico que o Nigo gostou, do slide que o Nigo gostou, é isso? Isso mesmo. Então, de acordo com... A gente usou, inclusive, a metodologia de cálculo de valuation do seu livro. Você entendeu, Cap? Você fica ensinando errado esses negócios aí, mas tá errado a metodologia dele. Tá errado, entendeu? O cara usou minha fórmula de valuation automática. Esqueceu de botar o desconto de 50%, que tem que aplicar lá, o entendeu? desconto de 50% é aqui só. Ele esqueceu de dizer isso também. Mas olha, posso fazer um merchanzinho gratuito? É o seguinte, se você precisar calcular seu valuation, eu tenho uma ferramenta gratuita. Você nunca vai receber e-mail meu vendendo nada. É valuation... Fala isso. Não, é verdade. valuation.sme.com.br. Gratuito, cara. Calcule seu valuation lá. Mais de 20 mil valuations calculados, com 85% de respostas dizendo ok, tá ok. O valuation bateu para você? Bateu. A gente fez manualmente, de acordo com a fórmula do livro, e depois testou a plataforma. E-mail do Kepler vocês nunca receber, mas do time do Kepler, em nome dele, vocês vão. Então se preparem. Mas, cara, qual que foi a lógica do valuation de 7,6 milhões? Assim? Você usou algum múltiplo em cima de alguma coisa específica? Isso. A gente utilizou a fórmula de prioridade 2, onde ela utiliza o faturamento bruto, e aí lá tem 2 índices multiplicadores, né? Um é 8 e o outro é 12. Então a gente utilizou e aí aplica uma média, né? E aí com isso a gente chega nesse valor. Então qual é o seu faturamento anual? 2021 foi 169 mil. 169 mil, você aplicou o quê? Quantas vezes em cima?
8 A vezes? gente aplicou uma de 8 e outra de 12, e lá na fórmula ele aplica uma média também, né? Ele pega os dois valores, um índice menor e outro índice maior, e aí ele aplica uma média e chega nesse valor de 7 milhões. Vamos traduzir para o público, vamos lá. Quanto é que você fez no ano todinho? Year to date? 169 mil. Até ano agora? passado. Não, ano passado, esse ano. Vai fazer quanto? A gente vai fazer em torno de 600 mil. 600 mil no ano. Isso. É isso? Até que data é isso daí? Esse aqui está até setembro. A gente tem alguns fechamentos de planos anuais, onde vão ter renovação e eles vão ter upgrades. Como eu mencionei, a gente foi ajustando a precificação. Você fez 342 até setembro. Isso. Se dividir por 9, isso daí vai dar uns 40. Isso mesmo. Então você está falando que ao invés de você fazer 340 mais 20, ao invés de fazer 460 mil, você vai fazer 600 mil de faturamento? Isso, essa projeção para esse ano, no O caso. seu growth dos últimos 3 meses vai ser diferente. Cara, me fala uma coisa, quanto que você tem de margem EBITDA hoje? Hoje está em torno de 63%. 63%? 63%. Tá brequivado? Sim, a gente Tá gerando caixa, breakivou mês passado. Como? A gente breakivou. Não, cara, você tá com uma margem EBITDA de 63%. Como é que é? O que acontece? Ou é a margem, no caso, você tem mais de contribuição. Você tem mais de contribuição, foi o que eu citei. Deixa eu fazer uma pergunta diferente. De cabeça eu não me recordo. Tá, deixa eu fazer uma pergunta diferente assim, ó. Você tá faturando 60 mil ali, mais ou menos, Isso. certo? Quanto que sobra no mês pra você? Hoje está sobrando em torno de uns 5 mil reais. A gente breakivou em agosto. Pelo que eu entendi, você, assim, a FINEP não seta o seu valuation, ele é um valor fixo, 740, não é? Isso, a gente não entrega nada para a FINEP. Não entrega na É a equity fundo free. perdido. Ah, não, perfeito. O valuation a gente pode Perfeito. mexer. Não, entendi, o valuation é o que entende, perfeito, é o que você está buscando, tá? Agora, Caprito, assim, 60 mil de MRR, pô, sobrou 5 mil, bateu o break-even agora. Cara, tá falando aqui de, mais de 12 vezes aqui. Tá esticado. Tá esticado. O que você acha aí, cara? Eu acho assim. Porque só pra deixar claro, eu gostei bastante do negócio por vários motivos. Me parece um negócio complexo, Exatamente. B2B, B2Bzão, né? B2Bzão, difícil, assim, não é uma coisa, escapar, Não é uma porrada. coisa, eu entro no site fácil, né? Não é tão simples assim. Dá pra ver que o pessoal da Tributei encontrou um caminho aqui e realmente parece que tem uma avenida bacana de crescimento. Agora, por outro lado, o valuation também me parece um pouco esticado aqui. O que você... Eu acho assim, para ele, ter a bossa nova dentro, ter o primo dentro, é um valor agregado enorme pro negócio dele. Aí embarca o Johnny da vida para ajudar, né? Então assim, eu se eu fosse ele, eu traria um valuation menor para poder encaixar esses interesses todos, né? Acho que é isso. Também eu não entraria com o valor total, eu deixaria aberto para a gente poder também abrir para os primos no crowdfunding, para que os primos pudessem entrar também para agregar valor na vida dele e no negócio dele, até como cliente também. Porque quanto mais primos estiverem usando, pode usar nas empresas dos primos também, né? Então isso é legal. Então mais ou menos é o que eu penso. Johnny, o que você tem de considerações aí do negócio? Bom, Você acha que é um negócio que vai crescer mais, por exemplo? tem crescido bastante esse viés tecnológico na contabilidade, principalmente. Muitos falam que a contabilidade vai acabar, realmente toda essa parte online, que tem muito contador que ainda é muito automatizado, que é muito só entregador de guia, isso realmente vai acabar. Mas quem é consultivo, que é o trabalho que a gente defende dentro da contabilidade, quando tem ferramentas como essa, elas auxiliam o trabalho do contador. O maior ativo nosso é o tempo, então se a gente economiza, se a gente otimiza o nosso tempo, eu vejo com bons olhos. Mas, por exemplo, no seu escritório, vocês usam, por exemplo, uma ferramenta como essa? Vocês usam algum concorrente? A gente usa uma combinação de ferramentas. Então, a gente usa 2 ferramentas, uma das que ele citou aí e uma outra para buscar notas fiscais. E isso otimiza o nosso trabalho do nosso squad, do nosso departamento fiscal dentro do escritório. Então, por exemplo, vocês usam uma que é concorrente deles. Exatamente. Mas é que ele não tem... Concorrente parcial, né? É parcial, concorrente parcial. Você alteraria, trocaria pela dele? Poderia validar, tentar fazer um teste para, Legal. se fosse Mas se ele não estivesse interessante, aqui, você conversaria com ele? Conversaria. Conversaria. Ah, E tô sempre aberto. o que te faria mudar, por exemplo? Otimização de tempo e redução operacional. Quanto mais consultores, especialistas eu tiver na minha operação, melhor do que executores.
Mas eu você tenho tem um caso CMS bem muito interessante lá? que eu posso Tem. citar também. Você tem bastante cliente de CMS? Tem. Tem um caso que eu posso citar de um cliente, ele tinha 12 pessoas no departamento fiscal, uma contabilidade. 12 pessoas no departamento fiscal para dar conta de todo o processo de cálculo e geração de guia do CMS. Velho, quando o primo falou pra você, conta uma história, é essa história que você tinha que contar. Entendi. Entendeu? É essa história que você tem que contar. Eu deixei quieto, porque eu tentei 3 vezes, mas... Você contar essa história, olha, eu tenho um caso que um cliente fulano de tal, o Zé Maria, contador, ele economizou tanto, porque tinha tanto, Porque no fez início tanto. o Thiago também tinha entendido que era para pessoa física ali, talvez ali, né? E aí, quando eu comecei a história ali, aí... Mas Isso, depois ficou mais foi claro, minha, né? Como ficou a... Que realmente é muito complexo Deixa de o cara falar. contar a história, agora que ele começou a contar, Cabrito. Contei. Um caso prático, né? Um case. Então, o cliente, ele tinha 12 pessoas no departamento fiscal para fazer esse processo de apuração do ICMS. E aí, com o Tributei, ele conseguiu reduzir para 2 pessoas para fazer a apuração de todos os clientes e ele ainda conseguiu aumentar a base de clientes ainda. Uau. Então, é o caso que o Johnny mencionou, né? É otimizar meu tempo. Então, com isso, ele conseguiu crescer base de clientes com menos gente na operação para dar conta do processo de Qual a sua apuração. barreira de entrada? Por que outra empresa, essa que atende ele, não pode fazer o que você faz? Bom, a concorrência ela é muito tradicional ainda. O mercado de contabilidade como um todo é muito tradicional. E o foco deles realmente é fornecer a legislação, porque realmente é muito complexo parametrizar tudo isso para deixar automático para o cliente calcular. Como que é o seu time hoje? Hoje nós somos 4 fundadores, então Valdir, que sou friador diariamente, é o contador e CEO. Eu sou engenheiro de produção e hoje estou de conta das áreas de marketing e vendas. Fábio Júnior e o Anderson, eles são os nossos desenvolvedores que têm essa missão de tornar um software ali simples, né, e fácil de utilizar num mercado tão complexo. Hoje o nosso time, contando os founders, são 12 pessoas, então são 4 devs, uma pessoa na área de marketing, 4 Quem que na área de toca o vendas. time de marketing? Sou eu. Quantas pessoas você vai ter o ano que vem com essa rodada? Com essa rodada, a previsão é chegar em torno de 25 pessoas. E no suporte, Jefferson, quantas pessoas você tem hoje no suporte? Hoje eu tenho uma pessoa que faz CS e a equipe fiscal, porque eu tenho 2 tipos de suporte. O suporte do sistema de uso, não sei usar tal coisa, né? E aí eu tenho o suporte também que é relacionado à legislação. E aí, nesse caso, o time de CS com o time do fiscal faz esse processo de tirar as dúvidas tributárias. Isso que é um grande problema, viu, de suporte. Eu vejo como um Exato. grande problema. Acho pouca gente para atender Pouca tanto gente para atender cliente. as contabilidades e tal. O salário desse... Não, mas o NPS tá alto também, né? alto, Dos clientes, né? O salário desses caras, incluindo você, vai aumentar depois dessa rodada? Não. Tem certeza? Absoluto. Nosso foco, a gente fez um acordo entre os sócios de que o nosso foco é fazer esse negócio crescer. Então a gente calculou ali o que era o mínimo para sobreviver e aí com isso a gente está até agora. Então o nosso foco é realmente fazer o Tributei crescer para ajudar mais contadores a economizar tempo. Você tem alguma sugestão, um valuation, essas coisas, Cabrito? Eu queria deixar ele fazer uma sugestão pra gente de legal. valuation, que aí a gente, pra ficar uma coisa... Vai, fala aí, o que é que você acha de valuation? Nossa, tá muito caro, hein? Isso que você pensou aí, Nossa. loucura, hein? Você viu isso, Johnny? Jogaram a responsabilidade pra mim, né? Pelo amor de Deus. Meu Deus do céu, Responsabilidade cara. pra João, você, eu acho levando que- em consideração que você Nossa. teve o valuation anterior da Venture, em cima disso, quanto é que você acredita que é o valuation hoje? Esquece o que saiu na plataforma. Fala o que você acha justo em relação ao valuation anterior nesse um ano aí depois. Certo. Nós crescemos de faturamento em torno de 300%, se for comparar 2021. Na verdade, comparando 2021 até agora, a gente já cresceu 200%. Então cresceu 200%. Então Isso, você era 2 milhões, né, valuation? 3 milhões, o valuation com eles. E então, se a gente fosse levar a lógica, ele seria algo em torno de 6, né? É que sabe uma parada? É que assim, o que me incomoda, às vezes, eu misturo um pouco do mundo novo de startup com o mundo antigo, que Claro. quando eu olho que, pô, gerou 5 mil reais no mês, eu falo, porra, é um negócio de 5 mil reais. Não, 5 reais de lucro, né? Isso, 5 mil reais. E, poxa, 7, 8 milhões de valuation, entendeu? Mas isso Tem um pouco da minha veia antiga aqui, entendeu? mas você sabe que isso é o poder do equity, Eu né? sei, não, eu sei disso, mas aí, assim, tem um pouco do time de mercado e também e tal. Cara, assim, eu fico um pouco dividido, né, cara? Você pega a grana, a gente pegou a grana, por exemplo, da aceleradora, foi para crescer. Então, realmente ficou negativado e a tendência fosse crescer. Não, cara, então eu vou fazer uma proposta oficial aqui, tá? Cara, se a gente conseguir chegar nesse valuation que o Kepler falou, cara, a gente coloca no pool do primo 350 mil. Se a gente for nesse valuation aqui. Então a proposta oficial é valuation de 5 milhões, 350 mil de aporte no negócio de vocês. E, obviamente, cara, eu acho que até gostaria de ajudar, aí eu não sei como, mas gostaria de ajudar nesse filtro, talvez, desse cara de marketing, porque é uma Legal. área de expertise minha, entendeu?
Então eu poderia ajudar, entrevistar, te ajudar a escolher uma pessoa boa, às vezes não errar no básico, entendeu? Depois ficaria caro resolver lá na frente, enfim. Me coloco à disposição também para ajudar nisso daí. Então, cara, esta aqui é uma proposta oficial. Faz sentido para você, cara? Faz sim. Faz sentido? Sim. Eu creio que vocês têm muito a agregar no negócio, e principalmente no que você mencionou como a área de marketing, né? Vocês são especialistas nisso, então acho que realmente tem tudo ali para potencializar a nossa empresa e fazer o crescimento. É isso? É isso aí. Então, Boa. cara, então tamo junto, uai. Aê! Muito bom. Tamo junto, cara. Eu acho importante a gente crescer um pouco mais, ele vai precisar um pouco, eu acho que vai precisar um pouco mais de dinheiro. Vamos botar mais 200 mil na Plata, abrir lá na Plata para você ter essa possibilidade de fechar sua rodada, então, com 550 mil, não é isso? 550 mil. Tá bom? Beleza. Beleza. Cara, tamo junto então. Vamos lá, Caprito, vamos que vamos. obrigado. Valeu, bom demais. É nóis. Valeu, Juninho. É nóis. Obrigado pelos 100 mil no pool que a gente vai colocar. Pessoal, e aí, o que vocês acharam? Fizemos bons negócios hoje? Deixa nos comentários se você acha que a gente fez um bom negócio, se você acha que a gente não fez um bom negócio. Deixe suas críticas construtivas pro negócio. E se você tem como que é a denominação da pessoa, o gerente fiscal? Gestor fiscal. Se você é um gestor fiscal, pô, pelo amor de Deus, né? Conhece a Tributei, porque talvez seja um negócio interessante para sua empresa, tá bom? Grande abraço, até o nosso próximo episódio e tchau!